da igreja. Onde paramos? Primeira carta de João. Abra sua Bíblia comigo. Vamos estar dando continuidade à exposição nas cartas de João, e excepcionalmente na primeira carta de João, capítulo 2, a partir do verso 3. Capítulo 2, a partir do verso 3 das cartas de João. Amém? Amém. Diz assim: e sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas todo que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem de fato se aperfeiçoado, e assim sabemos que estamos nele. Quem afirma estar nele, também deve andar como ele andou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas antigo, que tendes desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Contudo, o mandamento que eu vos escrevo é novo, verdadeiro, em Cristo e em vós. Pois as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. Aquele que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Mas aquele que odeia o seu irmão está nas trevas, e por elas anda, sem saber para onde vai, pois as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados, por amor do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque vencestes o maligno. Crianças, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas vem do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Verso 18: filhinhos, esta é a última hora. O anticristo está vindo. Muitos anticristos têm se levantado, conforme ouvistes. Por isso, sabemos que é a última hora. Eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, não nos teria permanecido conosco. Mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. Ora, vocês têm a unção da parte do Santo, e todos tendes conhecimento. Eu vos escrevi não porque conheceis a verdade, mas para que conheceis porque conheceis, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, que nega tanto o Filho como o Pai. Portanto, permaneça em vós
o que desde o princípio ouvistes. Se em vós permanecer o que ouviste desde o princípio, também permaneceis no Filho e no Pai. E a promessa que Ele nos fez é esta, a vida eterna. Eu vos escrevo essas coisas, tendo em vista os que vos querem enganar. Quanto a vós, a unção que dele recebestes, mantém-se em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas a unção que vem dele é verdadeira, e não é baseada na mentira, e vos ensina a respeito de todas as coisas. Permanecei nele, assim como ela vos ensinou. Agora, filhinhos, permanecei nele, para que tenhamos confiança quando ele se manifestar, e não fiquemos envergonhados diante dele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabei que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Fala conosco, ó Pai, mais uma vez, porque precisamos ouvir a Tua voz. Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor dissipe todas as trevas, que porventura, ó Pai, possa estar em nosso coração, em nossa mente, e que a luz da justiça, a luz de Cristo, venha brilhar e resplandecer em nossos corações. Fala conosco, porque precisamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém e amém. Falamos na semana passada sobre algumas questões introdutórias a respeito dos principais motivos que levaram o apóstolo João a escrever esta carta. E todos eles, tanto João como Judas, Pedro, Tiago, se dedicaram exclusivamente, ferozmente, a combater o falso ensino na igreja de Cristo. Eles lutaram, enquanto lhe haviam forças, para a preservação do Evangelho. Eles não só eram apenas um anunciador das verdades, eles eram apologetas, homens que saíam em defesa do Evangelho, homens que compravam brigas quando o Evangelho não estava sendo pregado da maneira devida, quando os irmãos, a comunidade, o povo não procedia conforme o Evangelho. As cartas de João, os escritos joaninos, ele é muito confrontativo, porque eu já disse semana passada, ou é ou não é. Se não é luz, é trevas. Se não ama, odeia. Ou é de Deus ou é do mundo. Não tem espaço para meio termo. Não tem espaço nos escritos joaninos para a época de ideologias, de relativismo que vivemos. Uma época onde o que é certo para um não é para o outro, onde cada um tem suas próprias verdades e formam suas verdades conforme o seu estilo de vida. Tentam adequar o Evangelho à sua vida e não a sua vida ao Evangelho. Podem anotar isso. As pessoas tentam adequar o Evangelho ao seu estilo de vida, mas é o nosso estilo de vida que tem que ser adequado ao Evangelho. Ao final de contas, quem está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Se as coisas velhas continuam, significa que, na verdade, tal pessoa nunca nasceu de novo. Agostinho de Hipona era um homem boêmio, se tornou um grande teólogo. Sua mãe orou pela sua conversão durante 30 anos. Ele era um boêmio, era um homem da noite, se envolviam com as mulheres da vida. E após conhecer o Evangelho, Agostinho foi passando em uma das ruas, diz alguns comentaristas, que quando ele estava passando, uma mulher gritou: Agostinho, Agostinho! E ele continuou como se não conhecesse aquela mulher da vida. E aquela mulher continuou insistindo: Agostinho, Agostinho, sou eu.
E quando ela disse, sou eu, ele olhou para ela e disse, mas não sou mais eu. Mostrando que o Evangelho não é só para razão, é uma transformação de vida, de moral, de conduta, estilo de vida. O Evangelho tem o poder de transformar não só a mente, mas os nossos corações, adequar a nossa vida a Cristo. E esse é o desafio do Evangelho, das cartas de João. Observem comigo como ele começa, o verso 3: se sabemos, e sabemos que o conhecemos quando guardamos os seus mandamentos. A matemática é pura e simples, é lógica pura, o Evangelho de João. Então, se eu não guardo os mandamentos, eu não conheço a Cristo. O que vai mostrar o pouco, o mínimo de conhecimento que eu possa ter a respeito de Cristo, ou que eu passei a ter a respeito dele, vai ser a mudança na minha vida. O Evangelho é prático. O Evangelho, quando alcança o homem, ele o transforma, ele o molda. E isso começa por dentro. E eu afirmo e prossigo dizendo que quem não foi transformado por dentro, muito menos o será por fora. Mas infelizmente, como somos por fora, aponta também um pouco como estamos por dentro. João diz, sabemos quem conhece a Deus da seguinte maneira: quem guarda os seus mandamentos. Porque quem não guarda, na verdade não conhece. Não conhece e não quer conhecer. Porque isso vai lhe trazer responsabilidades. Isso vai lhe trazer mudança de atitude. Isso vai lhe exigir um padrão de vida. E o mínimo que se é exigido em uma vida cristã são principalmente padrões morais. Que é aquilo que as pessoas veem, aquilo que os meus vizinhos vão ver, aquilo que a minha comunidade, a minha rua, as pessoas vão ver. E vão dizer, esse homem chegava cambaleando aqui, trocando as pernas na rua, chutando o portão. Hoje, ele é uma nova criatura, é uma pessoa transformada. Essa transformação é para o mundo, porque se a luz de Cristo brilha em nós, precisamos entender o porquê que Jesus disse que não tem como pegar a lâmpada, algo que alumia a casa, que ilumina o candeeiro, por exemplo, e colocar embaixo da mesa. Jesus disse, coloca no velador, para que ilumine toda a casa, e todas as trevas que tem naquela casa seja dissipada pelaquela luz. Então, se somos luzeiros de Cristo, precisamos brilhar onde há trevas. Porque qual o efeito da luz brilhar na luz? Qual a diferença? Se você acender agora a lanterna do teu celular aqui dentro, qual a diferença que isso vai fazer aqui nesse lugar? Mas quando você está num lugar tenebroso, quando você está num lugar escuro, e você lança a mão de uma vela, de um palito de fósforo que seja, da lanterna do teu celular, aí você percebe o quanto aquela luz é útil. Porque você vai vasculhar por onde você passar com aquela luz que está em seu poder. Essa luz se chama Jesus, o Filho de Deus. Essa luz que tem que brilhar e resplandecer, porque ninguém consegue sufocar, ofuscar o brilho de uma luz. Mas as nossas ações podem fazer isso. João chama para o confronto. Esse confronto é para mim e para você nesta noite.
É para que eu e você venhamos aqui, não apenas para mais uma reunião, para comungarmos juntos, não só para mais uma noite de cânticos e de orarmos uns pelos outros, mas é mais uma noite, mais uma oportunidade que Jesus está dando para mim e para você, de sair daqui transformado pelo poder de Deus, pela luz de Cristo. E onde houver trevas, a luz de Jesus venha raiar, venha brilhar na minha e na tua vida. Aquele que diz, eu o conheço, verso 4, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. A verdade não está nele. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia quem diz. A Bíblia diz, a verdade de Deus não está nele. Aquele que diz que conhece e não guarda os seus mandamentos. Saber quem é Jesus, toda igreja sabe. Saber quem é Jesus, o mundo sabe, só não o conhece. Caímos no erro de pensar que o saber nos faz ser conhecedores de Cristo e de quem realmente Cristo é. Cuidado com esse erro. Mas todo aquele que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem de fato se aperfeiçoado, e assim sabemos que estamos nele. Por quê? Porque o amor de Deus vem nos aperfeiçoando a cada dia. Ele começa entrando no ágape, no amor de Deus, que é um amor incondicional. Ele começa a introduzir o amor, além do contraste da verdade para a mentira. Ele entrou agora de luz e trevas, e ele conclui ainda aqui falando de luz e trevas. Se vocês perceberem o fluxo de argumentação de João, ele já introduziu a palavra amor, porque ele está se preparando ele está preparando seus leitores, na verdade, ao que eles vão ouvir na sequência. Ele vai entrar em mais um contraste entre amor e ódio. Além de falar de luz e trevas, mentira e verdade, ele vai falar de amor e ódio. Somos aperfeiçoados pelo amor de Cristo, e foi o amor de Cristo que nos alcançou e nos transformou. Por isso temos o dever de amarmos uns aos outros, porque com tão grande amor Ele nos amou, a ponto do seu Filho morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Quem afirma estar nele também deve andar como Ele andou. Tem que andar como Ele andou. Amados, eu não vos escrevo um mandamento novo, mas antigo, que tendes desde o princípio. Este mandamento é antigo, é a palavra que ouvistes. Contudo, o mandamento que eu vos escrevo é novo, verdadeiro, em Cristo e em vós, pois as trevas vão passando e já vem brilhando a luz. Isso se caracteriza uma transformação de vida, mudança de atitude, mudança de direção. As trevas vão passando, nós vamos nos embaraçando das coisas deste mundo. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer: ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a batalha. Ele não milita, não se embaraça com os negócios desta vida, não porque ele não quer, não porque não é tentador, não porque o mundo não nos tenta todos os dias, mas porque eu preciso agradar aquele que me alistou para a batalha, e o seu nome é Jesus Cristo. Por isso devemos andar como Ele andou, por isso devemos seguir os seus passos, por isso devemos andar como Ele andou. Como é que eu vou saber como Jesus andou? Leia os evangelhos. Leia os evangelhos e você vai ver como é que Jesus andou. Jesus andou curando, perdoando. Jesus andou tendo misericórdia. Jesus, o que mais andou fazendo foi falando a verdade, principalmente aos que viviam na mentira. E quando Jesus está com aquele grupo de fariseus no Evangelho de João, no capítulo 8, e eles dizem: tu não tem nem 50 anos e viu o meu pai Abraão. E Jesus disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Antes que Abraão era, eu sou. Vocês têm por pai o diabo.
que é mentiroso e homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. E o que é que eles fizeram? Pegaram pedras para apedrejar Jesus, porque eles foram confrontados com a verdade e eram filhos da mentira. Os mentirosos não entrarão nos reinos dos céus. Aquele que vive uma vida mentirosa, aquele que vive uma vida maquiada, prestará contas sérias a Deus. E a maior pena vai ser não entrar no reino de Deus. Se você é mentiroso, se você não consegue viver sem contar uma mentirinha, cuidado. Porque Satanás, que é o pai da mentira, nele não há verdade. Mas quem vive na verdade não há tropeço, não há escândalo, não tem susto para quem anda na verdade. Quem anda na verdade, ele não tem medo de nada, porque ele anda na verdade. Mas quem vive na mentira, quem vive nas trevas, quem vive na mentira, a primeira coisa que ele precisa fazer, contar outra mentira para sustentar a primeira mentira. Para sustentar a segunda, ele tem que contar a terceira. E para sustentar a terceira, ele tem que contar a quarta. E aí, quando você vai ver, são anos e anos de uma vida mentirosa, de um evangelho mentiroso, de uma transformação mentirosa. E como é que se sabe, pastor? Pelas obras. As obras só não servem para salvar, mas as obras servem sim para identificar que tipo de fruto nós estamos dando. Amém. Afinal de contas, no dia do juízo ele vai dizer: mostra-me tuas mãos. Aquele que anda na luz, verso 9, depois das trevas está raiando, parece que o assunto de trevas vai acabar ali. Acho que os leitores deveriam ficar, João falando de trevas, assim como vocês podem estar pensando, que tantas trevas são essas? Estou seguindo o versículo. Aquele que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, até agora está em trevas. Nunca esteve na luz, nunca andou na luz. Quando perguntaram para Jesus qual era o maior dos mandamentos, Jesus só usou o amor. Amarás o teu próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua força, todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você conseguir fazer essas duas coisas, você já cumpriu toda a Bíblia, a lei e os profetas. A Bíblia é repleta de mandamentos. Não só tem os 10 lá do Êxodo, os 10 mandamentos. Ela é repleta de mandamentos. Mas se você conseguir amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, você já cumpriu toda a lei e os profetas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, nele não há tropeço. Olha o 11 comigo, olha o 11. Aquele que odeia seu irmão está nas trevas, e pelas trevas anda, sem nem saber para onde vai, pois as trevas lhe cegaram os olhos. Esse relacionamento social, esse relacionamento interpessoal é tão importante para a vida da igreja e para a vida dos irmãos, que se você odeia alguém, você nunca esteve na luz, você está em trevas, anda nas trevas, e as trevas têm cegado seus olhos. São sintomas. O João, ele parece que faz uma receita médica. Assim como você vai no médico e ele diz: o que você está sentindo? Os de hoje não. Antes de você falar, ele já sabe. Mas os de antigamente, os de hoje são videntes. Se for do SUS, então, você vai falar: eu já sei. Mas os de antigamente, ele ouvia você na maior paciência. Você dizia onde doeu, ele dizia: mas que dia foi? Quando começou? Foi que horas da noite? O que você comeu? Como você tem se alimentado? Quando você fala tudo, ele diz: é isso.
A carta de João é como se fosse uma receita médica, mas é uma receita bíblica. Você lê a carta de João e lê o irmão. Aí você diz, está em trevas ou está em luz? Pastor, o senhor está julgando? Não estou julgando. Mas ela te dá uma leitura de quem é trigo e de quem é joio. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, nele não há trevas. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e pelas trevas anda, sem saber para onde vai, pois as trevas cegaram seus olhos. O apóstolo Paulo também vai dizer que o Deus deste século cegou o entendimento de muitos para que não consigam enxergar a verdade. A cegueira espiritual é a pior cegueira que um cristão, que uma pessoa pode experimentar. Porque a cegueira espiritual não lhe dá a oportunidade de ter o discernimento sequer de saber se é de Deus ou não, se o que você está fazendo está na vontade de Deus ou não. Aí cai lá no que Judas vai dizer: são como animais irracionais, e como não tem discernimento, começa a agir pelo instinto. E qual é o instinto do homem? São só desejos, abominações. O que que Jesus falou? Que no coração do homem está cheio. Quando Jesus vai dizer que, na verdade, o que contamina o homem é o que procede do coração. Porque no coração está o quê? O que Jesus falou? Amor, carinho, bondade, misericórdia. Você pensa que você é bonzinho? Será que você tem a pretensão de deixar que você é uma pessoa boa? Bom é Jesus que nos transforma. Bom é o Senhor, o Espírito Santo que habita em nós. Nós não temos nada bom. Mas o que os gnósticos que João combatia, defendia que o homem não. A matéria pode ser má, mas todo o espírito do homem é bom porque vem de Deus. Então com a carne eles faziam o que queriam. Porque eles diziam o quê? Quando morrer, o que é que Deus vai receber? O Espírito. Então, eles poderiam ter amantes, eles poderiam viver na porneia, eles poderiam executar qualquer desejo, porque a carne ia morrer. O Espírito, que é bom, porque foi o sopro de Deus, volta para Deus. Então a nossa matéria que é contaminada. Era isso que os gnósticos defendiam, e é isso que João está defendendo até agora aqui. Que a vida que vivemos aqui na terra, a vida que vivemos como irmãos, em relacionamento como igreja, reflete de forma clara se conhecemos ou não, se estamos em luz ou não, se estamos na verdade ou não. Por isso que essa carta, ela é um diagnóstico do cristão verdadeiro. Amém. É um diagnóstico do cristão verdadeiro. Ama o irmão, guarda os mandamentos. São princípios que devem nortear a nossa vida e nos conduzir a uma releitura, não amanhã, hoje, de como temos vivido e andado. E isso não tem a ver com o teu tempo de igreja. Tempo de igreja nem sempre é o resultado de tempo de cristão. As trevas cegaram os olhos, estão com a mente embrutecida, agem pelo instinto, porque estão como animais irracionais, perderam o sentido, perderam o senso, perderam a razão. Faça o link depois e leia a carta de Judas, que vocês vão ver os sintomas. Vamos avançar. Filhinhos, o verso 12: eu vos escrevi porque os nossos pecados são perdoados pelo seu nome. Essa forma carinhosa em João, chamado discípulo do amor, ele começa a trabalhar esse amor de uma maneira, ainda que as suas exortações sejam bem confrontativas, ele vem sempre demonstrando uma ternura,
um afeto, chamando de filhinhos. Ele está dizendo: eu vos escrevi porque os nossos pecados já foram perdoados pelo seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que é desde o princípio. E aqui pais, a gente pensa, são os pais, pai dos filhos, né? Porque ele vai falar filhos e vai falar jovens. Mas na verdade é quem vai dizer que ele está falando da maturidade cristã. Tem os pais na fé, são os maduros, são os experimentados, como os patriarcas, os heróis da fé. Temos também a história dos pais da igreja, eram bispos, presbíteros que presidiam as igrejas. Jovens, que eram aqueles que estavam num nível mediano, que estava alcançando a maturidade cristã. E crianças, que não entende nada, que não quer entender e quer simplesmente que as suas vontades sejam sempre feitas. E quando você não faz a vontade de uma criança, ela fica como? Ela pode ter a melhor educação, ela pode estudar no melhor colégio, você pode pagar a escola mais cara, mas quando você não faz a vontade da criança, ela faz biquinho, ela fica esperneia, ela vai ter alguma atitude de contrária. E é assim que a gente vê quem é pai na fé. Simples. Quando as coisas não saem do seu jeito, ele esperneia. Quando eu faço a vontade da minha filha, ela diz assim: ah, pai, eu te amo, você é o melhor pai do mundo. Mas só fala isso quando eu faço as vontades dela. Pais, eu vos escrevo porque conheço aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. Passaram da fase da infância para a juventude. Já experimentaram a mudança no caráter. É onde ali o caráter, na verdade, começa a ser forjado. E dali começa realmente a ser definido aquilo que realmente somos. Você olha para uma criança, você não consegue definir o futuro dela. Você olha para um adolescente, o seu futuro ainda é incerto. Observem isso na nossa criação de pais e filhos. Na juventude, a gente já começa a ver um pouco mais de nitidez naquilo que realmente é tanto a formação do caráter, quanto o objetivo que aquele jovem, que aquele filho que está quase alcançando a idade madura, ele já tem determinação, ele já não é mais tão vacilante quanto o adolescente, a criança. Esse contraste, isso que João vem apresentar é fantástico, porque vem mostrar, na verdade, o nosso nível de maturidade diante de Deus. Não existe uma palavra para criança, uma para jovem, uma para adulto, uma para mulher, uma para homem. A palavra de Deus é para o ser humano, é para todos aqueles que pecaram e destituídos foram da glória de Deus e foram alcançados pela graça de Cristo. O Evangelho é para todos nós, mas nos ajuda a definir e fazer uma releitura de nós, o que na verdade estamos sendo. Aqueles que conhecem o Pai desde o princípio, aqueles que venceram o maligno, ou como diz no 14, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. E o Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Ele vem repetindo para inteirar: jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes. A palavra de Deus permanece em vós e já vencestes o maligno. Já venceram o maligno quando entregaram a sua vida a Jesus. O maligno foi derrotado no dia em que eu e você entendemos o Evangelho e Cristo nos alcançou. Ali Satanás já perdeu. Ele perdeu desde o dia que Jesus pisou em sua cabeça. Ele é derrotado. Mas João vem com um traço mais motivador para mostrar para aqueles jovens, para mostrar para os jovens na fé,
que ainda que você não tenha alcançado a maturidade plena, você já venceu o maligno e a palavra de Deus permanece em você. Traduzindo, vai desanimar porque a fase mais difícil já passou, a fase de espernear já passou, a fase de fazer biquinho já passou. Amém. Já vencemos o maligno, já vencemos as facções, as contendas. Vamos avançar como igreja rumo à maturidade, à estatura de varão perfeito. Pastor, é possível eu ter uma idade avançada de ser menino? É possível. É possível eu ter uma idade mínima e ser um pai na fé? É possível. O que vai definir isso? Se eu andar como ele andou, se eu amar como ele amou. Eu falei na semana passada, Jesus os amou até o fim. Ele começa preparando, porque ele vai entrar no verso 15, que é um confronto direto. Eu vos escrevi porque venceram o maligno. Aí o 15 entra: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não há lugar para dois amores no coração do cristão, nem no coração da esposa, nem no coração do marido. Por isso que Deus, na sua perfeição, Ele fez o amor de pai para filho, de mãe para filho, de irmão e de marido para com a esposa. Porque não tem como comparar. Não tem como comparar. Não tem como você mensurar, você equiparar esses amores. Você ama com a mesma intensidade, mas é um amor que não se compara. Porque Deus, na sua perfeição, Ele assim o fez. Mas entre amar a Deus e amar o mundo, é onde, na verdade, está o vacilo da humanidade. Ele está com o corpo na igreja, com a cabeça no mundo. Às vezes ele está na igreja, com a mente mundana. A sua mente é filosófica, é cheia de razão, mas a sua vida, zero transformação. Ele ama o mundo, ele vibra com as coisas do mundo, mas se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Agora, já não é nem mais uma questão de Deus fazer uma prova de quem me ama. É um sinal de quem não experimentou o amor de Deus. É aquele que ama o mundo. E vocês sabem o mundo que eu digo. Jesus ora pelos seus discípulos na oração sacerdotal e diz: Senhor, eu não peço que os tire do mundo, mas que o livre-os do mal. Livre-os do mal. Não temos como sair do mundo, mas o mundo não tem entrado só em nossas mentes, tem entrado em nossas igrejas. O mundanismo, os desejos mundanos que os gnósticos defendiam, que era possível com o teu espírito, com a tua vida, você ter uma vida boa, plena, agradável, mas com o seu corpo, com os seus desejos, você administrar da maneira que você quiser. E na verdade não é assim. Quem diz que não há mesmo mundo nem o que no mundo há, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o amor de Deus, irmãos, é algo tão grande, tão bom, que depois que você experimenta, você não quer mais saber de outro amor. Você abandona as coisas do mundo, porque o amor do Pai preenche todo o vazio, todo o espaço em nosso coração. Então eu não acredito que uma pessoa que diz que ama a Deus, ama o mundo. Ela ama a Deus, mas a sua vida ama o mundo. Com a sua boca ela ama a Deus, nas suas atitudes ela ama o mundo. Agora eu vou falar um negócio aqui que muito importante. E você quer saber
Quem ama a Deus e quem ama o mundo só espera chegar datas de festas mundanas. Está o maior sinal na igreja de cristãos falsos, que não são verdadeiros, que amam o mundo. Porque se entregam completamente aos seus desejos. E durante muito tempo, as igrejas precisaram, principalmente no meu estado natal, de fazer retiro. Não era para se retirar apenas, era para guardar as pessoas. Porque quem não ia, depois você ficava sabendo da notícia. Ah, estava no trio, vi fulano. Estava no arrocha, vi fulano. Estava no forró, vi ciclano. Estava no festival de verão, vi fulano. Estava no Lodum, vi ciclano. Aí o pastor olha para ele e pergunta: tu também estava, né? Não, só foi dar o relatório. Como é que ele viu, né? Como é que ele viu? A culpa é da Globo. É a maior marca. É a época dos crentes fake news. E na hora que for para decidir entre Deus e o mundo, ele ainda escolhe as coisas do mundo do que as coisas de Deus, para acabar de completar. Porque tudo no mundo passa. Desejos da carne, desejos dos olhos, soberba da vida, que é o mesmo que orgulho dos bens, não vem do Pai, mas vem do mundo. Como é que Satanás tentou Jesus? Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Como foi a queda de Eva, de Adão e Eva? Concupiscência dos olhos, que é o desejo dos olhos, é o desejo desenfreado, a concupiscência. É um desejo descontrolado, ele já passa a ser pecaminoso. E viu Eva, primeiro ela viu, depois ela desejou, que o fruto era bom para comer e para lhe dar entendimento. Ela viu, concupiscência dos olhos, que era palatável, concupiscências da carne, para dar entendimento, soberba da vida, porque queria ser maior do que Deus, ou igual a Deus. Qual foi a mesma estratégia de Satanás no deserto? Jesus com fome, 40 dias e 40 noites jejuando, ele diz a Jesus: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. E Jesus responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus cita Deuteronômio. Concupiscências da carne. Ele tentou pegar Jesus com concupiscência da carne. Depois ele vê Jesus, pega Jesus e mostra os reinos, os poderes e diz: vê tudo isso, concupiscência dos olhos, tudo isso te darei se prostrado me adorar. Aí Jesus diz: somente ao teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Terceiro, pega Jesus e coloca num lugar alto, no pináculo do templo, e diz: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que Ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito. Soberba da vida. Lança que Deus vai fazer. E Jesus disse: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Para trás de mim, Satanás. E depois daquele momento, Satanás lhe deixou por algum tempo, mas ia voltar. E voltou. E João, no mesmo esquema, ele está dizendo que as artimanhas de Satanás são as mesmas: concupiscência dos olhos, da carne e soberba da vida. Vê, deseja, executa e cai.
Vocês lembram do peixe? Quando vê a isca no anzol, ele é cobiça de qualquer jeito. Onde você puxar o anzol, ele vai atrás. Primeiro ele vê, depois ele deseja. Você já desejou comprar um tênis que você nunca viu? Já desejou comprar? Hein, Mateus? Você fala assim, pai, vou comprar uma camisa da Nike, mas nunca vi ela. Nunca vi essa camisa. Não, primeiro você vê, aquilo vai te atrair, e aí você isso aí, manda pelo WhatsApp, pai, é essa. Porque essa é a artimanha do inimigo quando também vem tentar nos derrubar. Você olha, é atraente, você deseja, morde, e depois sabe só o que sobra? O anzol na boca. Você pode até comer a isca, assim como, dependendo do tamanho do peixe, o pescador ele dá mais linha ainda na vara, porque aí quando ele puxa, aquele peixe já estava tão cansado de tentar fugir, que quando ele puxa, ele já vem rendido. E é assim, infelizmente, que muitos têm vivido. Já mordeu a isca, nada aconteceu, mas o anzol está agarrado no céu da sua boca. E no dia que o justo juiz puxar esse anzol, a Bíblia diz que vai sair pelas narinas, vai rasgar o céu da boca e vai rasgar o nariz. É a semelhança daquele que vive no mundo, que vive desfrutando dos prazeres do mundo, mas ainda não provou suas consequências. É porque é um tempo determinado para todas as coisas. Ora, o mundo passa, pondo suas concupiscências, mas quem faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Precisamos pensar no nosso papel como igreja, diante daquilo que estamos sendo na sociedade, na vizinhança, e refletindo como igreja no mundo. Precisamos viver o Evangelho de uma maneira genuína, experimentando a transformação plena de Jesus em nossas vidas. Como? Essa transformação vem de Deus. Quem faz é Deus. E por que muitos não experimentam isso? Experimentam uma vida de religiosidade, mas não conseguem experimentar uma vida de transformação. E em poucos 10 minutos, eu vou falar de um tema que é muito batido entre nós. Foi batido entre os apóstolos, entre os discípulos e pelo próprio Jesus. João, com preocupação, eu estou escrevendo a vocês, porque na verdade já é a última hora. Se era a última hora 2000 anos atrás, que horas então estamos? Que horas são? Os últimos segundos, os últimos milésimos e centésimos de segundos? Porque ele escreve com urgência. Eu vos escrevi porque esta é a última hora. Eu estou escrevendo a vocês com pressa, porque o anticristo, na verdade, já tem se manifestado. É como se ele estivesse vendo o anticristo vindo, e ele quer que a carta chegue primeiro, antes do anticristo chegar naquela comunidade. E ele disse, irmãos, essa é a última hora. O anticristo já está vindo. Muitos anticristos já têm se levantado, conforme ouvistes, porque sabemos que a última hora, a marca dos fins dos tempos, é a deturpação do Evangelho na igreja. Se tem a marca dos fins dos tempos tão nítida como a que estamos vivendo, é a usurpação da verdade que estamos vendo em nossos dias. A maior marca que Jesus, o maior sinal de que Jesus está voltando, é muitas igrejas sendo ou se tornando hereges nas suas condutas e liturgias, porque o anticristo é um espírito que opera nos filhos da desobediência. Eles resistem à verdade, se opõem a tudo que é a verdade e a tudo que se chama Deus. Cuidado, que você que não gosta de ouvir verdades bíblicas, cuidado, porque o espírito do anticristo pode até estar em você. Porque a marca do anticristo é rejeitar a verdade. Está aqui no texto que lemos. Ele se opõe às coisas de Deus. Ele rejeita as coisas de Deus. É um espírito influenciador. No verso 19 ele diz, eles saíram dentre nós. Ele quem? Os anticristos. Se
fora do anticristo. E no 19 ele diz: eles saíram do nosso meio. Eles quem? Estavam aonde? Lá no Vaticano? Lá em Curitiba, na sede da Federal? Entre nós, ele diz, estava no nosso meio, mas nunca foi dos nossos. Estava conosco, mas não era dos nossos. Perceberam que é possível? Perceberam que é possível? Então não se admire se eu vos disser que é possível haver anticristos em nosso meio. É assustador, né? É melhor não acreditar numa coisa dessa. Isso é a história da Bíblia. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teria permanecido conosco. Mas todos eles saíram, para que se manifestasse que não são dos nossos. Sabe por que eles saíram? Porque não suportaram a verdade, não suportaram a pregação genuína do Evangelho. E sabe como ele passa a receber o Evangelho? Como afronta, como indireta, como algo para me atingir. Porque ele não quer um evangelho assim, ele quer um evangelho light, ele quer um evangelho coach. Ora, vocês têm a unção da parte do santo, e todos têm de conhecimento. Eu vos escrevi não para que conheceis a verdade, mas porque a conheceis, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, este que nega o Pai e o Filho. Viu o que eu acabei de dizer para vocês? Ele vai negar, ele é mentiroso, ele vai ser irredutível, ele não vai aceitar. Todo que nega, 22, 23, todo que nega o Filho também nega o Pai. E aquele que confessa o Filho também confessa o Pai. Portanto, permaneça em vós o que desde o princípio ouvistes. Se em vós permanecer o que ouviste desde o princípio, também permaneceis no Filho e no Pai. É só permanecer na verdade, permanecer no que ouvi desde o princípio. João dizendo, ensinando para eles: vocês ouviram desde o princípio, desde o início vocês ouviram a verdade. E se é que ouvistes, permaneçam. E se vocês permanecerem, é um sinal de que o Filho e o Pai permanecem em você também. A perseverança, a resiliência, conseguir suportar as aflições, as tentações que o mundo todos os dias nos oferece. Todos os dias temos propostas de queda em nossa vida. Todos os dias temos propostas a estarmos distantes de Deus. Todo dia temos ofertas, assim como esses sites chatos que você pesquisa apenas uma vez e depois toda hora fica aparecendo aquela janelinha no teu celular insistindo. Você vai pesquisar o valor do tênis uma vez, toda a página que você abrir vai vir valor do tênis, vai vir tênis tal, loja tal. Satanás faz isso conosco todos os dias, abre uma janelinha de pecado todas as vezes diante de nós. A gente fecha uma, ele abre outra, a gente fecha outra e ele continua abrindo, até que venhamos ceder às tentações e cair nas suas artimanhas. Por isso devemos permanecer na verdade, nada mais do que a verdade de Jesus nesse mundo de mentira. Por isso que eu falei e reafirmo que estamos com uma lupa buscando e procurando onde está o anticristo. E muitas vezes eles estão em nossos púlpitos, em nossas igrejas. E não estou querendo me defender não, mas na maioria das vezes só falo o que a gente gosta de ouvir. Não estou querendo me defender, mas na maioria das vezes só vai falar coisas que você gosta de ouvir. Sabe mexer com as emoções, sabe usar o sensacionalismo. A promessa
promessa que Ele nos fez é esta, e só fez esta: a vida eterna. A única garantia que você tem na igreja, a única garantia que você tem em permanecer na verdade, é a maior de todas: a vida eterna. A vida eterna é a nossa meta, é a promessa que o Senhor nos fez, que um dia viria para nos buscar, para estarmos com Ele para sempre. Para onde quer que Ele estivesse, nós estaríamos com Ele também. Onde quer que eu esteja, estejais vós também. Essa foi a maior promessa. Ele não nos fez promessa de cura, Ele não nos fez promessa de libertação, Ele não nos fez promessa de milagres, Ele nos fez uma promessa de vida eterna. Porque ainda que eu não seja curado, eu tenho a vida eterna. Ainda que eu não receba o meu milagre, a minha vitória, eu recebi já a vida eterna quando Cristo entrou em minha vida. Ainda que eu não receba bens neste mundo, ainda que eu morra tentando, lutando para todos os lados para ter uma vida melhor, eu sei que a certeza da minha vida melhor está do outro lado, com meu justo juiz, aquele que nos dará naquele grande dia. Eu posso não ter cura, mesmo buscando com fé a vida toda por ela. Eu posso não ter o meu milagre, mesmo crendo, estando nítido diante dos meus olhos, mas como a borboleta que toda vez que tentamos pregar, ela voa de uma forma tão singela e simples para um lugar mais inalcançável. Mas eu vou ter a certeza de uma coisa: que eu tenho uma vida eterna porque Jesus me salvou. Amém. Amém. Quanto a vós, a unção que dele recebestes, mantém-se em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas a unção que vem dele é verdadeira, não é baseada na mentira, e vos ensina a respeito de todas as coisas. Permanecei nele, assim como ela vos ensina. Ela quem? A unção que quebra o jugo, a unção que nos ensina a verdade. E a unção era o símbolo do guento, do óleo. A unção, desde o Antigo Testamento, da oferta de manjares, simboliza o Espírito Santo. Além de ter o Pai e o Filho, que história é essa que uns têm unção e outros não têm unção? Que história é essa de teu Pai e teu Filho não ter unção, não ter o Espírito? Ele nos chamou, Ele nos salvou e Ele nos ungiu com o seu Espírito Santo. Que timidez é essa? Que falta de firmeza doutrinária é essa, a ponto de você achar ou não acreditar na unção? E unção aqui eu não me refiro a emoções, não me refiro a extravagâncias. Unção, estou me referindo à pessoa, à presença do Espírito Santo de Deus. Não se esqueça, Ele não é uma substância, Ele não é um líquido, Ele é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. E é isso que temos, a verdade. E permanecemos nele, por isso que não precisamos de nada mais. Porque o resto é baseado na mentira. A emoção nos engana, mas a unção não nos engana. Você pode ser enganado pelas suas emoções, mas jamais seremos enganados pela unção. Porque a unção vem de Deus, a emoção vem do homem. Os arrepios podem até te enganar, mas a unção não te engana, porque a unção vem de Deus. Glória a Deus. Agora, filhinhos, verso 28 e 29. Permanecei nele, para que tenhamos confiança quando ele se manifestar. Não fiquemos envergonhados diante dele na sua vinda.
escatológico, futurístico. Viva tua vida de mentira, que no dia da sua vida você vai ser envergonhado. Mas ele diz: filhinhos, vamos viver nele a verdade, para que quando ele venha, não sejamos pegos de surpresa, para que vocês não sejam envergonhados. E para isso não acontecer, a nossa vida piedosa tem que começar hoje. A nossa vida de devoção tem que começar já. A nossa vida de busca incessante deve ser hoje, para que quando ele se manifestar, que o dia do Senhor virá como um dia de ladrão, não sabemos nem o dia nem a hora, não sejamos envergonhados. Sabe por quê não seremos envergonhados? Ou pelo menos quando não seremos? Quando andarmos como ele andou. E ele andou como um homem, sem usar atributos divino, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, para mostrar para nós que é possível seguir os seus passos. Porque se ele vencesse uma tentação como Deus, se ele passasse por uma prova como Deus, como ele iria me cobrar como homem a andar como ele andou? Mas ele disse: se eu venci, vocês também podem vencer. As tentações de Jesus foram reais. Aqueles cravos doeram de verdade. Aqueles açoites lhe maltrataram. Ele sentiu angústia, medo, tristeza. E ele suportou tudo isso, não como homem, como Deus, mas como homem, para mostrar que nós podemos ser. E ele não pecou. Não foi porque não era Deus, porque ele era Deus. Ele não pecou porque ele não quis pecar. Ele não pecou porque ele decidiu não pecar. Mas havia a possibilidade dele pecar? Havia. Mas ele não pecou. Então não foi porque ele era divino que a tentação não lhe tocava, não se aproximava dele, que o pecado não tentava a cada momento. Ele não era tentado a tomar a frente de Deus em dados momentos, até pela sua própria mãe. Olha, o vinho acabou, e aí? Eu e você sabe aquele segredinho, que você é filho de Deus, o vinho acabou e agora, mulher, o que tem eu contigo? Por que você está me pressionando antes da hora? Pegamos essa mulher aqui em adultério, mas só estava a mulher, cadê o cara? Trouxeram só a mulher. Estava em adultério. A lei de Moisés manda apedrejar. Jesus escreve na terra, na areia. Diz: quem não tem pecado pode jogar a primeira pedra. Senhor, tu não vê que teus discípulos comem sem lavar as mãos? Jesus diz: o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai, porque procede do coração. E o que procede do coração? Facções, adultérios, mentira, desejos profanos e tudo mais. Ele foi tentado a todo momento, e a sua última tentação foi desistir da cruz. Ele disse: se possível, aparta de mim este cálice. Há quem diga, os mais sensacionalistas, que neste momento o céu parou. E aí ele diz: mas seja feita a tua vontade. Aí as engrenagens voltaram a funcionar. Ele foi tentado a todo momento. Mais uma vez ele repreende a sua mãe. Ela chorando: meu filho, não me deixe. Como uma mãe lamentando pelo seu filho. Só que esse cidadão aqui estava do lado de Maria, João. E Jesus disse: mulher, nem fala mãe, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. A partir de hoje vocês têm um ao outro. Ele estava indo para o Pai. É possível sim vencermos as tentações desse mundo tenebroso. É possível dizer não às tentações, mesmo quando esteja diante de nós. É possível vencer o anticristo. E o anticristo só é vencido com a verdade. E a maior munição, a munição mais poderosa para vencer o anticristo, o espírito do anticristo, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue,
é com a palavra de Deus, porque ele se opõe a tudo que é de Deus, ele não aceita as coisas de Deus, ele reclama das coisas de Deus, ele não suporta as coisas de Deus. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Que Deus nos abençoe mais uma noite, que essa palavra fique em nossos corações, que venhamos entender, e quando quisermos saber como está a nossa média cristã, como está a nossa vida, é o teste de autenticidade do cristão, é o Evangelho de João capítulo 2. Quando você lê aquilo ali, você diz: bom, eu posso não ser o melhor, mas sou verdadeiro. Nem tudo que é verdadeiro é melhor, mas é verdadeiro, é autêntico. Eu posso não ser o melhor, mas eu sou um cristão verdadeiro, porque eu estou andando como ele andou, eu estou na palavra de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Se coloca de pé, vamos orar, agradecendo a Deus mais uma vez. Senhor, muito obrigado nesta noite pelo privilégio que o Senhor nos deu de estarmos na tua casa ouvindo a tua palavra. Senhor, que